Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Poderosamente Podcast, um lugar onde histórias reais são inspiração, são superação e te ajudam a também se inspirar e superar as suas histórias de vida. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, atuo há 25 anos na área da saúde mental. Eu sou a fundadora do Movimento das Corajosas, criadora do método Poderosamente Mulher e trago toda semana aqui alguém para contar a sua história de vida, para inspirar você a ter uma vida diferente daqui para frente, porque histórias reais com superação são muito inspiradoras. Eu tenho uma convidada muito especial hoje, já já eu vou falar dela, mas se você tem assistido os meus podcasts, ou se você está começando agora a ver o meu podcast, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você ser lembrado de quando eu publicar um vídeo novo, um podcast novo, e compartilha, porque o que a gente fala aqui é ouro puro, histórias incríveis, maravilhosas. Bom, eu tenho uma pessoa muito querida, muito especial. Ela é empresária, ela é mãe da Ana Paula, ela é mãe do Matheus, casada há 26 anos com a Adalberto, avó do pequeno Antônio e uma mulher de fibra, uma mulher poderosa, linda, maravilhosa. E ela vai contar a história dela aqui pra gente, porque você com certeza vai fazer umas viradas de chave aí com o que a gente vai trazer aqui para você hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida Muito Andréa obrigada. Rodrigues. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Andréa, mais uma vez. Pois é, né? Mais uma vez estamos juntas. Nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Eu e a Andréa temos uma longa história de amizade, de contratos profissionais, né? Uma trabalhando com a outra. A Andréa é minha cliente há bastante tempo de consultório. Verdade. E uma mulher maravilhosa, por isso que eu te convidei. Então é uma honra, uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Bom, antes da gente começar a mergulhar na sua história, entender aí alguns pormenores, as suas superações, as suas viradas de chave, Andréa, conta aqui para minha audiência quem é a Andréa, como que tá o seu momento, conta um pouquinho, se apresenta aqui pra gente, por favor. Bom, como a Inês falou, meu nome é Andréa, eu sou casada há 26 anos com o Adalberto, sou mãe do Matheus e da Ana Paula e avó do Antônio, que é meu presente de Deus, né? Eu sou empresária aqui em Indaiatuba, nós temos uma empresa há 18 anos aqui na área da construção civil e já passamos por muitos altos e baixos na empresa, né? Eu comecei a minha vida profissional mesmo nessa área há mais ou menos, acho que uns 24 anos atrás, mais ou menos. E quando eu recebi, há 24 anos atrás, quando eu comecei, eu era vendedora de uma empresa no mesmo ramo que eu trabalho hoje. Uhum. E eu fui desafiada, na verdade, pelo meu marido a aceitar esse emprego. Olha só. Porque eu achava que eu não era capaz, que eu não sabia vender absolutamente nada. Eu achava que eu poderia fazer qualquer coisa, menos o que estava me propondo. Olha só. E ele me desafiou e me incentivou muito. Porque ele falou assim, você é capaz, você pode, você já passou, e enfim. E eu falei, bom, se ele está falando que eu posso, vamos ver se eu posso mesmo, né? Você gostou do desafio? Eu sou muito movida a desafios. Né? Eu gosto muito de desafios. Eu acho que torna a vida da gente mais emocionante. Sim. Porque tem altos e baixos, né? Nos desafios. Sim. E, enfim. E trabalhei durante 6 anos, mais ou menos, 5 anos na empresa. Não foi fácil, foi um desafio, porque eu trabalhei com pessoas muito difíceis de lidar. Mas foi uma escola para mim ao mesmo tempo. Na época, meu marido, ele trabalhava em banco. E ele falava assim para mim, Andréa, se especializa nisso. Porque você vai ser minha aposentadoria. Ah, meu Deus, a galinha dos ovos de ouro. E eu falava, meu da Deus, família. Como se não bastasse, ele ainda joga isso daí. Não, tudo bem, vamos lá. E ele estava certo. Eu me apaixonei pelo que eu faço hoje, né? Eu falo que a nossa empresa é um sonho e uma realização muito grande para a gente, né? Os nossos filhos, ele tem 2 filhos do primeiro casamento dele, e dos 4 filhos, a Ana que foi a que ficou mais tempo com a gente. Ela trabalhou um período com a gente na empresa.
E agora a gente está torcendo para que um deles tenha uma sessão nostalgia e queira voltar, né? Porque a gente já está querendo Aposentar mesmo agora. arrumar o sucessor aí. Vamos ver se Sim. vai dar certo. Que maravilha. Eu conheço toda essa trajetória sua, né? Como que é Pois mesmo o nome da empresa? Estanque? Estanque. Estanque, uma empresa de permeabilização, né? Exatamente. Eu acompanho isso já tem um tempo e vejo todos os desafios. E a Andréia sempre assim, né? Impecável, lidando, não é? Às vezes eu falo assim que, principalmente na área, né, da construção civil, a gente passa por desafios muito grandes, porque a gente acaba estando ligado por uma influência, infelizmente, de governo, e você acaba tendo os altos e baixos. E por muitos momentos você é desafiado e você eu falo assim que existe até uma falta de respeito muito grande pelo empresário, né? E isso, às vezes, você dá uma desmotivada muito grande. E você tem hora que você fala, pô, mas vale a pena? Tem que evocar a Fênix dentro da gente para continuar. E daí você olha para trás por tudo que você já viveu, tudo que você construiu, você olha para a tua família, você olha para os teus funcionários, porque hoje nós temos 19 funcionários na empresa, que são 19 famílias que dependem diretamente do emprego deles. Sim. E então a gente não pode simplesmente um dia acordar e falar, cansei de brincar. Né? Essa é a realidade do empresário e da maioria dos empresários do Brasil. Né? Você não pode simplesmente falar, cansei da brincadeira. Né? Porque existe uma responsabilidade muito grande. Com isso daí, você fala assim, bom, eu tenho que ser forte. Eu tenho que superar. Então você põe um sorriso no rosto, põe uma cara de forte, você pode estar estraçalhado por dentro, mas você fala, não, eu vou enfrentar e eu vou superar. E daí você procura Inês, faz uma terapia, faz uma reciclagem, entendeu? E vai. Daí que você vai. Foi bom você tocar nesse ponto, né? A gente sempre conversa bastante, a gente tem aqui um roteirozinho pra gente seguir as nossas conversas para não nos perdermos muito, porque a gente tem muita história, né, Andréia? Se for contar tudo que a gente tem, passar o dia inteiro um podcast só não dá, vai ser que nem série do Netflix. Vários episódios. Pois é, você tem uma grande mudança na sua vida lá atrás, né? Você terminou um casamento com 2 filhos pequenos e teve que enfrentar todo o desafio, né, de um recomeço, até conhecer o Adalberto, se casar com o Adalberto e tudo mais. Quando você olha para aquela mulher lá atrás, a gente está falando aqui da força, né? O que você aprendeu? O que mais doeu? Conta um pouco dessa trajetória aí, da Andréia de antes para a Andréia de hoje. Assim, eu me casei, o meu primeiro casamento, eu me casei muito nova. Eu tinha 21 anos. Com 24 anos eu tive o Matheus. Com 27 anos eu tive a Ana Paula. E o meu casamento durou quase 10 anos, o meu primeiro casamento. Não foi uma situação fácil. Eu passei por vários momentos difíceis, que assim, eu não toco muito no assunto do que eu passei no meu ex-casamento, porque eu respeito muito o Matheus e a Ana Paula. Sim. Porque eu acho assim, o que eu vivi com o pai deles. Sim. Entendeu? E independente de qualquer coisa, eu tenho que respeitar, porque não importa o homem que ele foi, o que ele é, não importa, mas ele é o pai deles. Então, isso daí eu tenho por obrigação moral preservar para os meus filhos. Entendeu? Então, enfim, eu me separei, acabou o casamento, me separei. Então, eu era uma pessoa que eu trabalhava com ele, com meu ex-marido. Então, eu não tinha um emprego que sustentasse meus filhos. Com toda a tribulação da separação, eu precisei voltar para a casa da minha mãe com meus 2 filhos. Eu não tinha emprego, mas eu tinha que sustentar meus filhos, porque daí entra o problema de pensão alimentícia que não paga, e dará toda aquela lenda lá. Típico, infelizmente. Aquela história, infelizmente, que acontece, né? Que a gente fala que a gente não quer viver, mas a realidade bate na porta. Enfim, na época, logo que eu me separei, mas assim, eu falo assim que foi assim, questão de 2 semanas, alguma coisa assim, eu conheci o Adalberto. Mas eu conheci o Adalberto como ele sendo o chefe da minha irmã, que trabalhava no banco. E ele é uma pessoa extremamente simpática, agradável, educada, um gentleman de pessoa.
E a gente ficou amigo. E ele se tornou o meu melhor amigo, o meu confidente. Ele me ajudava muito a superar situações, enfim. E daí, um ano e pouco depois, eu acho que eu estava separada, um dia ele vem perguntar se eu queria ser a namorada dele. E eu falei, como assim tua namorada? Somos amigos. Você é meu melhor amigo. E eu pensava, falei assim, como que eu vou namorar meu melhor amigo? Né? Oh, meu Deus. Eu achava muito estranho. Mas, enfim, nesse período que a gente se tornou muito amigo, tal, ele frequentava a casa da minha mãe, o Matheus e a Ana Paula conheciam o tio, que eles chamavam de tio, daí, né, criança. Um dia o Matheus falou assim para ele, falou, tio, a minha mãe agora é solteira? Ele falou, é. Tá, então ela pode arrumar um namorado? Ele falou, pode. E ele, espertinho que estava, né, já começou a falar que a mãe devia namorar, lógico, né, porque ele já estava preparando o terreno dele. E ele falou assim, mas agora eu não sou o homem da casa? E o Adalberto, Matheus. E daí o Adalberto falou, olha, Matheus, se a tua mãe arrumar um namorado, você precisa conversar com o rapaz. Você não pode deixar qualquer um namorar tua mãe e tal. E começou. Muito bem. E ficou isso na memória do Matheus. E eu gravei muito essa conversa que eu achei que foi muito importante para o Matheus, apesar de eu não saber da intenção oculta do Adalberto, né? Oculta é ótimo. Quando o Adalberto veio e falou que queria ser meu namorado, tal, eu falei para ele, bom, você tem um desafio, você tem que conversar com o Matheus. Porque não foi isso que você falou para o Matheus? Ele falou, pois então, nós vamos levar as crianças para jantar hoje e eu vou conversar com eles. Pedir permissão. Quase isso. E uma das coisas que o Adalberto começou a me conquistar muito, na época, já, até ele um homem com íntegro e tudo mais, isso daí, mas foi a forma como ele respeitou os meus filhos. Uhum. Como ele respeitou a minha relação com os meus filhos. Uhum. E ele me pediu em namoro pro Matheus. Sabe? E foi muito bonita a reação do Matheus, a alegria do Matheus. Ele queria que a mãe arrumasse um namorado. Porque ele falava, tio, você que vai ser meu pai. E eu falava, não, é só meu namorado. Nem sabia, né, o que ia acontecer depois. Né? Ele acho que já estava profetizando na minha vida isso. Enfim, eu e o Adalberto namoramos pouquíssimo tempo. Porque logo depois que 6 meses depois que a gente estava namorando, ele recebeu uma proposta de um banco para ir trabalhar em Sorocaba. Nessa época a gente morava em São José dos Campos. E eu falei, bom, acabou o namoro, né? Porque ele vai mudar para São José. E daí ele veio falar para mim que não. Que era para eu providenciar a transferência das crianças, que ele não ia mudar de São José e não aceitaria o emprego se eu não fosse com ele. Para Sorocaba. Para Sorocaba. Uhum. Eu fiquei muito feliz, porque na época meu pai morava em Sorocaba, eu tinha muita vontade de voltar para lá, estar perto do meu pai. E alguns meses depois, isso daí foi mais ou menos em março, mais ou menos, quando foi em julho, dia 6 de julho, eu me mudei para Sorocaba. Já com o Adalberto. Morando com ele, na nossa casa, tal, as crianças. E assim, foi uma alegria muito grande para a gente esse período, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom isso. E eu vejo assim, né? Teve muito aprendizado aí. Porque tem essa Andréia, que sai de um casamento, você não fala disso, mas ok, né? Tem toda uma dor aí, uma ferida, um fracasso. É uma sensação de fracasso mesmo, independente da pessoa. Sim. Eu falo assim, tudo na vida, quando a gente não consegue alguma coisa, é difícil, mas a gente traz para dentro do coração da gente, na mente da gente, uma sensação de fracasso. Sim. Uma frustração, né? Uma frustração muito grande. E todo relacionamento, ao final, é um luto também, né? Porque não era esse o plano quando você se casou com essa pessoa. Não, de jeito nenhum. E assim, e é difícil, porque eu falo assim, até eu já comentei várias vezes com você, eu sempre fui uma pessoa extremamente positiva. Uhum. Eu sempre acreditei em mim, eu sempre falei assim que tudo que eu queria eu conseguia. E conseguia mesmo. Sabe? Eu sempre fui muito determinada. E eu acho que essa frustração do término do casamento foi uma coisa que mexeu emocionalmente muito, muito comigo. Porque eu comecei a perceber que eu não era tão poderosa como eu achava. Eu não era tão infalível como eu achava.
Porque um casamento acaba por culpa de dois. Sim. Não Uma adianta interação falar, de partes, não né? adianta falar que a culpa é dele, porque ele fez, porque ele aconteceu. Não, eu também tive minha parte de culpa Sim. nessa história. E daí, esse choque de realidade foi muito difícil para mim. Entendeu? Foi muito difícil. E dali em diante, eu comecei a carregar emocionalmente alguns sentimentos de impossibilidade. De achar que eu não era capaz de determinadas coisas. Então, eu falo que eu agradeço todos os dias a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter colocado uma pessoa como o Adalberto na minha vida, Sim. porque o Adalberto é o meu maior incentivador. Bacana isso, né? Ele sempre falou, você é capaz, você pode. E quando eu falava que não podia, na pessoa que mais ainda que ele me desafiava a conseguir. Ele sempre acreditou em você, né? Exatamente. Você sabe que quando você fala isso remete muito ao método Poderosamente Mulher, que é o que eu trabalho no consultório, Sim. né? Primeiro, essa coisa de você desenvolver uma autossustentação emocional, porque você passou por situações traumáticas nesse relacionamento, o rompimento é traumático, ele leva você para um luto Sim. pós-término. E, no entanto, você se reconstrói a partir disso. E essa reconstrução é o que te fortalece para as etapas posteriores, né? É como se você olhasse para você mesmo e você fosse o seu exemplo. Não, passei por tudo isso, mas eu não preciso ficar reduzida a isso. Aí surge um Adalberto na sua vida, que aí te ajuda. E eu falo muito também de relacionamentos saudáveis, né? Você já chegou até mim, quando a gente se conheceu lá atrás, você já estava com o Adalberto. Sim. Mas eu encontro muitas mulheres que boa parte do sofrimento delas tem a ver com estar num relacionamento que não é saudável. E relacionamento saudável não é relacionamento perfeito. Existe uma diferença gritante. Gritante entre relacionamento saudável e relacionamento perfeito. Mas que existe respeito, existe crescimento mútuo, né? Os dois crescem. Incrível. E assim, por exemplo, eu falo, e assim, eu sou uma pessoa que eu admiro muito o Adalberto como pessoa, como homem, como pai dos meus filhos, que ele se tornou, entendeu? Porque ele foi a pessoa que me ajudou a criar realmente meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo e reconheço que ele não é perfeito. Sim. Como eu também não sou perfeito. Então, nós já tivemos problemas no casamento, nós já tivemos naquela iminência de falar, gente, chega, vou jogar a toalha, não dá mais. Mas daí, você fala assim, por que eu estou falando isso? Eu estou sendo imatura nisso daí. Entendeu? Vamos sentar, vamos conversar. Porque existia um sentimento. Sim. Se não existisse sentimento, você fala, tudo bem, você joga fora e está tudo certo tudo bem. Filo que anda. Mas não é isso. Né? Quando eu me casei com o Adalberto, eu decidi, e foi uma decisão que nós tomamos em conjunto, que a gente ia fazer dar certo. Construir, né? A gente ia construir uma família. Construção. Entendeu? E, graças a Deus, estamos aí há 26 anos. E olha só, me veio aqui uma metáfora, né? Você que trabalha com impermeabilização, né? Eu acho que impermeabiliza alicerces, né? Para construção. Casamento tem que ter essa impermeabilização. Você tem que impermeabilizar a base e construir em cima desse alicerce fortalecido. Inclusive, quando você faz isso, eu acho que é muito importante você blindar o teu relacionamento. Sim. Porque se você não blinda o teu relacionamento, tá? Você permite que situações externas entrem. E quando situações externas entram, começa a dar cicatriz. Sim. E tem cicatriz que marca um ponto que você não consegue, ou não consegue se recuperar, ou é aquela história que sempre você vai estar lembrando. Às vezes não dói, mas ela está lá. Entendeu? Então, eu e o Adalberto, a gente é muito unido. A gente trabalha junto hoje. Na empresa, nós dois trabalhamos juntos. Passamos por todos os perrengues que pode ter. Mas falava, tudo bem, aquele dia, sabe que você tem vontade de chegar em casa, catar a pessoa e torcer o pescoço. Mas tudo bem, você fala assim, não, eu não posso fazer porque eu queria matar o meu sócio, eu não posso matar o marido. São duas coisas diferentes. Né? São duas pessoas diferentes. Tá. Ou você queria matar o marido e não pode matar o sócio. Entendeu? Então, daí você começa a Parece que é bom, então, né? Assim, você mantém os dois vivos ali. Você tenta levar no equilíbrio e tal. Você tenta ver o lado de humor no meio da história e tudo segue bem. o baile, e né? segue o baile. Bom, Exatamente. Você também passou por perdas muito importantes. Foi aí que a gente se conheceu, né? Foi. Na época que você perdeu o seu pai. Pois né, que foi uma coisa bastante difícil, momentos que a vida te colocou diante de medos grandes. Conta pra gente sobre essas viradas aí. Então, eu falo assim que um dos momentos mais difíceis da minha vida foi
a doença, o tratamento do meu pai e perder o meu pai. Eu acho que durante um bom tempo, e isso a terapia me ajudou muito, 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 eu tinha uma sensação de que eu tinha perdido uma guerra para a doença. Porque foi assim, nós montamos a empresa a Estanque em 2007. Quando, na verdade, em 2005, 2004, o meu pai descobriu que ele estava com câncer. Eu trabalhava em Campinas ainda na época, tal, tudo bem. Ele fez uma primeira etapa do tratamento do câncer, foi um sucesso, ele se recuperou e foi tudo bem, e vamos comemorar. Ele viveu e comemorou com a gente a abertura da empresa, sabe? Ele e o meu sogro, a alegria dos dois, infelizmente eu não tenho os dois hoje mais, mas a alegria desses dois, o meu pai e do pai do Adalberto, era lindo de ver, sabe? E quando a gente abriu a loja, passou acho que uns 6 meses, mais ou menos, que a gente estava com a empresa, voltou a doença no meu pai. Poxa. E foi um período muito difícil, porque ele morava em Sorocaba, a gente já morava aqui em Indaiatuba, e o tratamento dele era em São Paulo. Então, eu me dividi muito, eu precisava estar ao lado do meu pai. Nós somos em 4 filhos. Minhas 2 irmãs moram em São José dos Campos, quer dizer, era muito distante. O meu irmão mora em Sorocaba, tá? Relativamente perto de onde meu pai morava, só que o meu irmão, ele trabalhava numa empresa, então ele não tinha a liberdade de poder estar se dedicando tanto, apesar de que ele, coitado, ele se virou do jeito que a gente conseguia. Mas eu, né, teimoso do jeito que eu sou, aquela história de que eu posso, eu faço, eu tomo a frente de tudo, sou eu mesmo, né? Eu falei, não, então quem vai cuidar do pai sou eu, e nós vamos cuidar. E meu pai continuou morando lá em Sorocaba, ele morava numa chácara. E eu saía, toda quinta-feira tinha que levar ele fazer quimioterapia, tinha médico e tal. E essa luta foram 3 anos. Nos últimos 6 meses de vida dele, ele já não conseguia mais ir para São Paulo, então a gente terminou o tratamento em Sorocaba. E no dia 20 de março de 2010 eu perdi meu pai. Que eu falo assim que é uma dor, eu até me emociono muito em falar, porque apesar de fazer 15 anos que eu perdi o meu pai, ontem, eu não acredito em coincidência, não existe, ontem, né? foi o teu aniversário e o aniversário do meu pai. Ah, verdade. Sabe? Então, eu até falei para o Adalberto, eu cumprimentei Inês muito no final do dia, que eu passei uma mensagem para você. Porque ontem, especialmente, foi um dia que eu falo assim, que eu vivo a dor de um luto, de ter perdido meu pai. Sim. Sabe? Eu sinto umas saudades dele muito grande. Hoje eu não sofro. O meu pai, ele sempre falava o seguinte, que existem tipos de saudades e que ele tinha absoluta certeza que eu ia ter umas saudades dos momentos bons que eu vivi com ele. Deixou uma sugestão para você. E não dos momentos difíceis, ou de ausência, ou de falta, entendeu? Então, eu falo assim, que quando eu me emociono e eu sinto muita falta dele, eu sinto falta dos momentos que eu vivi com ele. Sim, da parte sabe? boa, né? Das vezes que a gente ficava tomando um vinho na varanda da chácara, vendo lá tal, e conversando. Então, são essas coisas. E daí, eu perdi o meu pai. Então, em 2007, eu falo assim que foi o meu ano... 2007, não, desculpa, 2010, foi o meu ano muito difícil. Houve outras coisas, né? Não, e foi em março de 2010 eu perdi meu pai. Em janeiro de 2011, eu perdi o meu sogro. Então, eu falei que eu perdi os meus 2 pais num espaço muito curto de tempo. Sim. Sabe? Eu fiquei muito, muito, muito abalada. Só que eu continuava querendo ser a forte. Eu estava morta por dentro, porém, ninguém me derrubava. Isso era uma coisa que eu queria acreditar, mas só que por dentro eu estava estraçalhada. E daí entra a Inês na minha vida. Que daí quando foi um ano depois que meu sogro morreu, no começo de 2012, eu decidi, na época eu fumava, eu decidi que eu ia parar de fumar. Daí eu procurei uma médica aqui em Indaiatuba, e eu com aquela minha sinceridade paquidérmica, eu falei para ela assim, olha, eu preciso parar de fumar,
eu tenho obrigação de parar de fumar porque minha saúde precisa, mas só que eu não quero parar de fumar. Eu gosto. Então, tudo que não prestava, eu falei para ela. Daí ela falou, olha, eu vou te ajudar, vou te dar as orientações médicas do que eu posso fazer, só que eu acho que você tem que fazer terapia. E isso, para mim, era uma coisa que não existia. Fazia parte da sua... Falei, imagina, isso daí não funciona, eu vou fazer o quê? O que tem que ver o cigarro com uma terapia? Daí ela falou, eu vou te passar o contato de uma pessoa, conversa com ela, veja se ela pode te ajudar. Daí ela me passou o contato da Inês. E em 2012, nós começamos... eu me lembro, a primeira vez que eu fui conversar com você, eu falei para você que eu queria parar de fumar, papapá, e fizemos a entrevista. E quando você me deu a primeira alta, alguns tempo depois, acho que 2 anos depois, mais ou menos isso, você falou assim para mim, André, você lembra por que você veio aqui? Eu falei, acho que eu ia parar de fumar. Ela falou, pois é, nós só falamos de cigarro no dia da tua entrevista. E eu parei de fumar, realmente. Foi logo, né? Não, eu parei. Eu comecei a fazer com você. Eu tinha uma meta lá com a doutora que ela tinha mandado e eu coloquei. Eu fiz a lição de casa que ela pediu certinha, né? E a terapia me ajudou. Daí eu descobri que tudo que eu fazia, o cigarro... E eu falo que muitas pessoas que têm vícios, né? É muito em decorrência de fatores emocionais. Eu acredito que... Olha, eu não posso falar 100% porque eu não sou terapeuta para saber, né? Mas, assim, eu digo que 90% das pessoas que têm qualquer tipo de vício, seja em cigarro, em droga, em bebida, em comida, em compra, tem várias coisas, enfim, tem um fundo emocional. Muitas vezes. Entendeu? Que se a pessoa se dedica em fazer um tratamento e buscar a origem do problema, a causa, ela, né? Com certeza, ela vai... se não acabar, ela diminui ou ela se encontra, ela vai ver que tem cura aquilo que ela achava que não tinha cura. Sim. Tem muitas camadas nessa sua fala. A gente está falando aqui de curas emocionais, né? Que você vive uma situação que detona você emocionalmente, mas você não precisa ficar reduzida àquilo, porque aqui está você, continuou sua vida, criou seus filhos e superou o luto, né? Eu me lembro no dia do seu aniversário, porque era o aniversário do seu pai, né? Então, porque você falou do meu aniversário, né? Era o aniversário do seu pai. Então, ok, eu sinto saudade dos bons momentos. Isso é um luto que teve um processamento bom. Sim. Né? Quer dizer, eu não estou destruída, eu estou me lembrando, e fico emocionada, emotiva, e está tudo bem, né? Muitas superações aí, né, André? Isso me toca profundamente, porque aí vem a questão do vício. Sim, existem muitas questões emocionais por detrás dos vícios. Tem acho que ele é psicólogo, o Dr. Gabor Maté. Ele é... eu acho que ele é húngaro. Ai, nossa, deu um branco aqui na minha mente. Mas ele fala muito sobre isso. Ele tem um trabalho voltado para pessoas que têm algum tipo de adicção e mostrando que por detrás da adicção tem um trauma. E aí, quando você vai lá e encontra a questão do trauma, ressignifica, você ajuda muito para que a pessoa consiga se libertar daquilo. Eu vejo que todo vício, ou boa parte deles, é uma fuga. Entendeu? Ou começa como uma fuga, muitas vezes, né? Porque depois, tudo bem. Depois é vício mesmo. Depois vira um vício, porque daí você vira dependência, né? Uma dependência, você tem uma dependência química, física, né? Até. Mas que que, por exemplo, foi o que aconteceu comigo, entendeu? No meu caso, eu fumava desde os 18, 19 anos de idade, entendeu? E assim, existia, lógico, uma dependência química, óbvio, porque o cigarro está aí para todo mundo saber. Mas a minha dependência emocional era muito grande. Barra psicológica daquilo, sabe? É verdade. Por quê? Porque eu sempre achava assim, eu estava com um problema, eu acendia um cigarro, como se o cigarro fosse resolver, né, o problema. Ai, que absurdo. Mas até que a nossa mente... até você entender. Revele isso, porque assim, no começo é tudo racional e superficial, né? Imagina, eu fumo porque eu gosto. Foi o que eu falei para a médica. Eu fumo para me acalmar. E não é mentira, é real. Mas o que há por detrás disso é algo mais profundo que a gente precisa olhar. E quando a gente olha, encontra, ressignifica, a gente está numa outra possibilidade. A gente chegou num outro campo de possibilidades, né? Verdade. Andréia,
Você me falou uma coisa aí que está me chamando a atenção, eu quero falar disso. Mesmo desabando por dentro, eu queria mostrar que eu era uma mulher forte. Eu me identifico com isso. Eu tive muitos períodos da minha vida que eu era a fortona, a pessoa Sim. que não vai desabar de forma alguma. Porque a gente acredita que fragilidade tem muito a ver com fraqueza, com incapacidade, com fracasso. Como é que foi isso, né? Em que momento você sente que você passou a ser forte, sim, mas também trazer para dentro as vulnerabilidades, abraçar, né, a fragilidade, a vulnerabilidade, sem perder a força? É assim, isso é uma coisa mais recente, para ser bem honesta. Em 2016, se não me engano, eu passei por um problema muito sério na empresa. A gente chegou assim na iminência realmente de fechar, de acabar com tudo. E, e isso daí me fez muito mal na época. Tão mal que eu entrei numa depressão muito profunda. Eu cheguei, eu falo assim, né? Agora usando o humor negro da depressão, eu falo assim que tudo nessa vida a gente tem que achar um lado bom. A depressão, por exemplo, eu emagreci 19 quilos em 3 meses. Eu falei, então, não, a depressão não é de tudo ruim, né? Porque pelo menos você fez uma dieta forçada. Oh, meu Deus. Mas assim, por isso que meu marido fala assim, esse teu humor negro me irrita. Mas tá certo ele, né? E, enfim, e na época eu lembro que eu não queria que ninguém percebesse que eu estava doente. Então eu mesmo acabada, derrotada, com base em remédio e muito mal. Por exemplo, a minha filha já era casada. Ela perguntava assim, mãe, por que você não veio para a loja hoje de manhã? Eu falava assim, nossa filha, eu tô com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, então eu fiquei em casa para melhorar. Mas só que na verdade eu estava enfiado no quarto escuro. Eu estava escondendo isso dela. Eu escondi isso do Matheus. A única pessoa que estendeu a mão para mim e ficou comigo foi o Adalberto. O que esse homem passou. Adalberto. Adalberto. Esse período que o Adalberto passou comigo, eu tenho certeza absoluta que poucas pessoas suportariam passar. Entendeu? E, enfim. E na época, a gente frequentava uma igreja. E eu tive uma pastora, a pastora Alexandra, infelizmente a Covid levou a minha pastora, que é uma mãe do coração para mim. E essa mulher ajudou tanto a mim e ao Adalberto. Eu sou eternamente grata ao que ela fez na minha vida. O que ela me ajudou, o que ela me amparou, o quanto ela trouxe Deus para dentro da minha vida, dentro da minha casa, sabe? Então, naquela época, ela falava assim, André, você não precisa ser forte o tempo todo. Por que você tem que ser forte o tempo todo? E eu sempre falava para ela, porque as pessoas dependem de mim. As pessoas precisam que eu seja forte. E ela falava, Andréia, eles precisam de você bem. Sim, eles não têm que né? ver você forte. Sim. Enfim. E, graças a Deus, eu superei esse período. Fui me tratando, fui buscando Deus, e sempre a minha família, graças a Deus, do meu lado. Passei por tudo isso. E tudo bem, então aí seguindo, apesar de ter tido negócio esse período da Covid, que todo mundo falou assim, a vida acabou, o mundo acabou, e tarará. Eu falo que apesar de toda a seriedade do que foi esse período, para mim foi um período bom. Entendeu? Na empresa foi um período bom. Mais uma vez, a gente, enquanto família, teve que se juntar muito, estar muito junto. Cuidar uns dos outros, Cuidar né? um dos outros. Nesse período, a minha irmã descobriu um câncer, justamente no início de 2020. E a gente tinha que dar esse suporte para minha irmã, muito por telefone, porque ela não podia ter contato com a gente. Sim. Graças a Deus, ela se recuperou também, tal, passou todos os perrengues, enfrentou bravamente a doença. E lá estamos nós tocando a vida. E está tudo certo. Né? Então, não tem problema. Daí, e eu continuando sendo uma fortuna, né? E eu sempre sendo... Eu lembro que essa minha irmã, que é a minha irmã caçula, meu irmão também de Sorocaba, eu tenho minha irmã que mora em São José dos Campos, a Ana, ele sempre falava assim, Dé, a gente precisa que você seja forte. Você é a nossa força. É um padrão familiar, né? E eu me coloquei sempre à frente, até perante eles. Pode contar comigo, pode vir que eu aguento. Eu falava, não, vem que eu aguento. Entendeu?
quando foi esse ano, aqui, bom, e daí, quando foi, acho que foi ano passado, nem me lembro, mas, nossa, eu já voltei tantas vezes a fazer terapia com a Inês, porque assim faz tão bem, que tem dia que eu falo assim que eu não vou fazer terapia. Tempos a gente se reconecta. O Adalberto, ele fala assim para mim, quando que você vai bater um papo com a Inês? Entendeu? Quando ele fala isso, eu falo assim, acho que eu tô chata. Porque ele fala assim, que ele ama que eu faço terapia. Ele fala assim, ai, você fica uma semana que você fica good vibe. É você. Porque processa as coisas, né? É que na realidade você enfrenta, você ressignifica as coisas. Sim. Coisas que você não quer admitir, ou que você não enxerga, ou que talvez você coloca, né? Porque a gente tem mania de colocar alguma coisa aqui na frente que não permita. A hora que você está numa terapia, e até eu morro de rasgar elogio para você, e é verdade isso, você leva a gente a falar, a reconhecer, e como você mesmo diz, a resposta está dentro de mim. Sim. E daí a gente acha. Daí, quando foi esse ano aqui, o Adalberto precisou fazer uma cirurgia de próstata. E então, tudo bem, a cirurgia foi ótima, foi um sucesso, tarará, muito bem. Quando foi no dia 23 de abril, o médico chama a gente lá, tal, para fazer saiu o resultado do exame, da biópsia. Tá bom, saiu, mas a gente estava tão bem, o médico também tão tranquilo. E, infelizmente, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Eu achei que eu fosse morrer na frente do médico. Olha só. Porque um caminhão de lembranças vieram na minha mente. Que o meu pai morreu em decorrência de um câncer de próstata. Sim. Então, em fração de segundo, passou na minha cabeça Todo tudo que o meu pai passou. Sim. E eu olhando o amor da minha vida ali, fragilizado. E eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que ajudar ele. Ele tem que passar por isso da melhor maneira possível. Uhum. E eu tenho que ser a força dele. Eu tenho que ser a força dele. Eu vou ajudar ele a superar. Eu não consegui que meu pai se curasse, mas ele vai ser curado. Mas eu determinei, Inês, isso tão forte dentro do meu coração, com tanta força dentro do meu coração. Eu falei assim, eu não admito perder outro amor da minha vida. Eu não admito isso. E tudo isso que eu estou falando para vocês, foi uma coisa que passou em uma fração de segundo dentro do meu coração, num consultório médico. E naquele dia o doutor começou, olha, nós vamos fazer, eu vou te encaminhar para um oncologista, tal. E o Adalberto falava assim para mim, não sei se ele ficou preocupado, porque ele sabia que estava passando tudo isso na minha cabeça. Sim. Ele falou assim, fica tranquila, que vai dar tudo certo. E eu falei, vai dar tudo certo. E eu me empoderei da certeza de que ia dar tudo certo. O médico, fomos para um oncologista, ela pediu, nunca vi que faz tanto exame, meu Deus do céu, exame para tudo que nós ficamos 40 dias fazendo exame toda semana, ele tinha exame para fazer. Sim. Toda semana. Investigando, né? Tudo. Mesmo porque ele também era ex-fumante, então ela não foi pesquisar só o problema da próstata, mas ela fez um todo, né? Fez um geral. E eu, precisando e querendo, falei, eu vou ser firme, o Adalberto não vai me ver derramar uma lágrima, porque agora é a vez dele. Ele precisa de mim. Eu cheguei para o nosso casal de pastores nosso da igreja, que é o pastor Renato e a pastora Dani. A pastora Dani, ela é filha da pastora Alexandra, da minha pastora que morreu. Uhum. E mais o pessoal da intercessão da igreja. E um dia, quando eu estava lá conversando com eles, eles falaram o seguinte, Andréia, você é uma mulher de muita fé. Agarra na tua fé, se entrega a vida do Adalberto na mão de Deus. Que Deus pode fazer um milagre. Uhum. E eu acreditei nesse milagre. Porque o Adalberto já tinha um diagnóstico do câncer, a gente estava fazendo o exame para que ele fosse buscar qual procedimento, qual tratamento que ia ser feito. Então, quer dizer, o diagnóstico estava lá, a gente não tinha de onde correr. Não dá, é aquela história, foguete não dá ré, não tinha mais jeito, não tinha outro jeito.
Não dá ré desde que você não tenha Deus, né? Porque Exatamente. Deus pega o Deus foguete faz e põe no foguete. bolso, entendeu? Andar para qualquer lado, qualquer direção. Então, no dia 23 de abril, o Adalberto recebeu o diagnóstico. Quando foi em junho, nós tínhamos que levar todos esses exames para um oncologista, para ela definir o tratamento que ela ia fazer nele. E nesse período todo, eu aprendi muito na época da doença do meu pai, eu nunca abri um resultado de exame. Todos os exames do Adalberto Fechados. estavam lacrados. Ele não pedia para eu abrir, mesmo porque eu já tinha avisado que não ia abrir. Então, ele também não é doido de vir bater de frente comigo nessa hora, né? Então, tá bom. E nós chegamos para a médica com os resultados. E ela chegou com os resultados. E eu tinha tido um sonho, uns 10, 15 dias antes, em que eu chegava na igreja com um envelope na mão e o pastor me chamava no altar da igreja, junto com o Adalberto, para a gente dar um testemunho da cura do Adalberto. Olha só, eu lembro disso que você contou. E eu falava, bom, tudo bem, ele vai ser curado. Eu creio que ele vai ser curado. Agora a médica vai dar o tratamento, ele vai fazer o tratamento e ele vai ser curado. E um dia, uma irmã da igreja, a Lilian, falou assim para mim, André, ele pode ser curado só com a tua fé. Eu falei, Lilian, eu vou me agarrar nessa fé. Ela falou, agarra que nós estamos intercedendo. Olha que lindo, né? Sabe? Então eu falo, quando você tem primeira fé, quando você tem Deus no teu coração e quando você tem pessoas de Deus, verdadeiramente de Deus, sabe, do teu lado, orando, intercedendo e sendo a tua força, você enfrenta. Daí, em junho, nós fomos na médica. A doutora, um amor de pessoa, sentamos eu e o Adalberto, com todos os envelopes, e ela começou a abrir envelope, mexia, vira, blá, 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 aquela confusão toda. Eu falava, meu Deus, o que essa... De repente, ela olhou para mim e para o Adalberto e falou assim, Adalberto, eu tenho uma coisa para falar para você que não tem explicação. Mas você está tratado. Ele falou, oi? Eu falei, como assim, doutora? Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu estou com a biópsia dele aqui, com o exame dele, com o diagnóstico do câncer, só que ele está tratado. Não tinha nada. Eu falei, o que é tratado, doutora? Ela falou, o câncer sumiu. Olha só. Que poderoso, hein? Inês, eu comecei a chorar no consultório e eu falei assim, glória a Deus, porque foi Deus. Eu falei, doutora, para a senhora não tem explicação, mas para mim tem. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que me fez uma promessa. Isso daqui é só confirmação do que ele cumpriu na vida do meu marido. Sim. Levamos daí, não contei, tivemos que levar no urologista dele, o urologista falou a mesma coisa. E não tinha. E daí o PSA dele, do número que tinha, caiu para 0,4. E ela falava assim, Adalberto, o teu PSA hoje é de quem não tem próstata. Não é nem que você tem câncer, você não tem. Nem a próstata. Não tem, acabou. E Gente. ele não fez a cirurgia, não tirou. Precisou. Ele não tirou próstata, ele não fez tratamento, ele não tá. Pronto, acabou. Muito bem. Daí eu desmoronei. Você teve espaço, né? Entendeu? Porque daí, na hora que eu vi que deu tudo certo, daí eu caí. Daí eu chorei. Acho que tudo que eu não chorei todos esses meses. Porque daí eu falei, eu me permiti sentir o alívio, a gratidão a Deus. E nós subimos, detalhe, nós subimos no altar da igreja e ele deu o testemunho da cura dele. Muito bem. E passou, graças a Deus, a gente ficou muito feliz com tudo isso. Quando foi uns 2 meses atrás, mais ou menos, vou eu fazer meus exames, tal, tá, pronto, suspeita nódulo na mama, suspeita de câncer, vai fazer biópsia. Eu falei, gente, não é possível. Quando termina essa história, né? Meu Deus do céu, oh meu Deus, o que o senhor está querendo comigo, né? O senhor já tá querendo bom, que você tenha né? fé, né? Tá bom. E daí o Adalberto falava assim para mim, se Deus me curou, vai curar você ele também. vai curar você. Não se preocupe. Eu falava assim para ele, eu não estou preocupada. Ele falava, não, eu sei que você está preocupada. Eu falava, eu não estou preocupada. Aí você já estava mais confiante, né, André? Eu tinha tanta certeza.
E aquilo que a hora que você me perguntou, da onde, às vezes que eu tenho que ser forte. Desse meu diagnóstico, eu não fui forte. Não é questão de eu ter sido forte. Estava tranquilo, era isso mesmo. Eu estava tranquila, eu estava resolvida. E até um dia eu comentei com você que eu fui fazer a biópsia, veio o resultado da biópsia no dia 21 ou 23, se não me engano, do mês passado, de setembro. E a minha consulta com a médica foi dia 9 agora de outubro. Foi. Né? E eu simplesmente fiquei com a biópsia lacrada, fechada, sem Porque abrir. você não abre exames. Porque eu não abro exame. Ninguém se conformava e eu simplesmente não abri. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, abri e eu tinha certeza. O Alberto foi comigo na consulta e eu falava, vai tranquilo que não vai dar nada. Eu tenho uma amiga, Simone, que ela falava assim, você vai deixar eu louca? Eu falei, não vou deixar você estar louca porque você quer. Porque não vai dar nada. E graças a Deus, e Deus não dorme, né? Que não deu nada. Eu tô aqui plena, maravilhosa, não teve nada. E um dia eu lembro que você me perguntou, Andréia, como que você tá tão tranquila? Não sei. Eu falo que tem a fase que a gente tem a fraqueza, a fragilidade, nem se dá conta. Parece que é assim mesmo. Depois tem a fase que você começa a se esforçar para ser forte. E depois o momento que é tudo natural. A força ela já faz parte. A gente inclui as fragilidades, porque quando você vai lá e desaba e chora, chorar não tem nada de errado. Chorar é algo tipicamente humano. Mas é o seu momento de você se acolher também, ficar com você, né? Eu venho te acompanhando nessa trajetória toda. E é um grande exemplo, né? Eu fico emocionada de ouvir todas essas histórias, porque eu acompanho isso. Vejo o sucesso de vocês dois, né? Você e o Adalberto, fazendo toda essa trajetória. E maravilhoso tudo isso, né? Um belo testemunho de fé. Quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sigo nenhuma igreja, nenhum segmento assim, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito que o Deus que nos criou, ele tem o melhor para nos entregar, e quando a gente faz essa conexão, né? Nós estamos realmente no fluxo da energia divina que quer que a gente cresça, se expanda, prospere, seja feliz, tenha tranquilidade e tenha aí os percalços da vida. Mas quanto mais nós estamos conectados com essa fé, mais fácil lidar com os percalços da vida. E isso é maravilhoso, né? E assim, talvez alguém que escute isso que a gente está falando, fala assim, você não sabe, eu estou passando porque Deus não lembra de mim, porque Deus... Tem muita gente, eu já cansei de ouvir isso daí. E eu sempre falo o seguinte, Deus está aí para entregar as promessas dele na nossa vida. Sim. Sabe? Ele está pronto para te entregar. Só que você não deixa. A gente não deixa. Ele está pronto para receber, né? Entendeu? Sabe aquela história? Ele fica batendo na porta e você não abre a porta? Você não abre a porta. Então, quando você fala assim, não, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode me usar, pode fazer. Você deixa. O amor de Deus flui na vida da gente. Sim. Sabe? Ele flui, não tem... As coisas simplesmente acontecem. Acontecem. Deus, por exemplo, eu podia, sabe, de repente, eu cheguei a comentar com você, tudo bem, se o meu resultado não for positivo, né, não der certo, ou eu for diagnosticado com câncer, tudo bem. Então, que Deus me dê força, me fortaleça, me dê sabedoria para eu lidar com a situação. E tudo bem, e a gente vai enfrentar. Né? O que não pode é você ficar se lamuriando, porque... Se vitimizando. Né? Entendeu? Porque eu falo assim que a gente atrai muito tudo que a gente fala, né? Tudo que você fala, né? Existe uma energia que você atrai. Sim. Né? A gente está espelhando, né? Tudo que tá... A gente reclama, mas a gente está espelhando. Se você só resmunga, se você só fala mal dos outros, se você só fica reclamando, que nunca nada tá bom, você vai achar que você vai fazer o quê? Né? Exato. Então, semeia coisa boa, que não é inevitável. Você vai colher o que é bom. E vai ter espinho no caminho? Vai ter espinho. Entendeu? Vai ter dia que a coisa não tá tão boa? Vai ter. Mas se você estiver reto, se você estiver íntegra, se você estiver com Deus no teu coração, você vai passar por aquilo.
Com mais facilidade. Com muito mais facilidade. Exato. E isso é conversa de gente terapeutizada, né? Estou aqui orgulhosa dessa minha Bom, mas cliente. isso aí eu falo que o mérito é todo teu, né? Não, nossa, eu só sou uma facilitadora. Ué. Andréia, a gente está terminando a nossa conversa de hoje, porque a gente tem um tempo aqui, né? Eu Sim. gostaria de ficar conversando com você pro resto da vida. Você sabe, eu sempre falo para Andréia, vamos sentar numa padaria uma hora dessa e ficar papeando, porque a gente tem Nossa, o dono muita da padaria conversa. põe a gente pra fora. Tem esse detalhe. Mas enfim, Andréia, eu gostaria agora que você fechasse essa nossa conversa incrível, que está falando da sua superação, da tua força, da tua fé, deixando uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que nesse momento estão com medo, estão travadas, talvez passando por um diagnóstico, preocupadas com o futuro, porque tudo isso gera ansiedade na Sim. gente. Qual é a mensagem? Em poucas palavras, o que você poderia dizer para essas mulheres e homens também, eventualmente, para ajudá-las a seguir adiante com uma outra força, com uma outra potência? Por mim, eu ficaria conversando aqui por horas e horas. O que eu falo para as pessoas, e eu falo para as minhas amigas, e se isso puder gerar algo positivo para quem está nos assistindo aqui, é uma coisa que vai me trazer muita alegria, que é o seguinte: não desista. Você tem que acreditar no teu melhor, sempre. Sabe? Vão ter momentos que vai ter gente que vai querer te puxar para trás. Mas se você está fortalecida, se você está determinada, você vai adiante. Você consegue. É o que a gente acabou de falar aqui. Problemas todo mundo vai ter. Também até para a vida ficar melhor, né? Porque uma coisa tudo muito bonitinho, muito conto de fadas também é meio... É tedioso. Cai no tédio, né? Então, se você está passando por um problema de saúde, se você está passando por um problema de um fracasso no casamento, ou por um casamento que está mal estruturado, problema financeiro, tudo isso tem jeito. Tudo passa. Tudo passa, são ciclos. Sim. Do mesmo jeito que a gente tem primavera, verão, outono, inverno, você tem ciclos na natureza, a gente tem ciclos na nossa vida. Então, quando a gente consegue encarar e respeitar e ressignificar todas essas fases, a gente passa. Hoje eu consigo, graças a Deus, falar em todas as fases não tão boas que eu passei. Conto com a maior alegria da minha vida, todos os momentos bons que eu passei, entendeu? O que eu passo. Amanhã à tarde é dia que eu fico com meu neto. Eu falo assim que sexta-feira à tarde, sábado, são os meus dias de glória, entendeu? Porque esse menino que tem 2 anos de idade, ele traz uma alegria da inocência da criança. Né? Neto é tudo sabe? de bom. Então, a gente precisa amar mais, se permitir mais. Quando a gente se permite, as coisas vão. Isso mesmo, André. Que história linda. Adorei a nossa conversa, como sempre, Obrigada. né? Foi muito bom, uma honra enorme de receber aqui, ouvir todas essas suas falas sobre fé, sobre confiar, sobre acreditar, sobre força, junto com a vulnerabilidade Sim. que faz parte também. Então, eu quero te agradecer demais por essa conversa maravilhosa. Quero que você venha outras vezes aqui para a gente continuar, né? Que a gente sempre tem assuntos, né? Fazer a nossa série. Exatamente, mais um episódio da nossa série. Mais um episódio. Muito obrigada, Andréia. Obrigada a você. Uma honra te receber aqui. Foi um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Obrigada. Bom, e para você que está encerrando aqui a nossa conversa aqui junto com a gente, terminando esse podcast, lembra de se inscrever no meu canal, deixar o sininho ativado para receber as notificações dos próximos vídeos. E aqui na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o Guia das Corajosas, que faz parte do movimento das Corajosas. Lá você vai aprender sobre seus esquemas emocionais, aquelas questões lá de infância às quais você pode estar presa, e aprender como é possível a gente usar alguns protocolos de ressignificação, mudar isso para que você tenha uma vida muito mais plena daqui para frente. A história da Andréia é uma história, exemplo de vida para que você assista e viva isso também. Deixe seus comentários aqui, a gente vai responder lá, né, Andréia? Aqui na descrição, nos comentários. E eu quero ver você no nosso próximo episódio. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.